Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre o OASP ASVS 4.0. Então vamos lá, primeiramente o que é o OASP? O OASP significa Open Web Application Security Project e é uma comunidade sem fins lucrativos que cria e disponibiliza de forma gratuita metodologias, artigos, documentação, ferramentas e tecnologias no campo da segurança de aplicações web. Então, o que é o ASVS? Application Security Verification Standard, ou Padrão de Verificação de Segurança do Aplicativo. Então imaginem, tem o OASP lá, que é uma comunidade que criou este padrão e até hoje continua documentando este padrão, atualizando conforme a evolução da tecnologia e das ferramentas do dia a dia. Um esforço da comunidade para estabelecer uma estrutura de requisitos e controles de segurança necessários para projetar, desenvolver e testar aplicativos da web modernos. Então, de certa forma, essa comunidade cria um passo a passo para a gente não precisar reinventar a roda. Então, esse OASP ASVS ele é dividido em 3 níveis. O nível 1 ou L1 é indicado para todo tipo de software, todo tipo de aplicação. Imagine que você tem um blog, então esse nível 1 é mais aconselhado para este blog. Não tem muito fluxo de dados, que seria o aconselhado para o nível 2. O nível 2, então, ou L2, para aplicações que trabalham com dados sensíveis e requerem um certo nível de proteção. Então, se você está trabalhando com dados sensíveis, você já começa a olhar diretamente para o nível 2. O nível 3 já é para aplicativos críticos, onde a gente tem aí transações de alto valor, contém dados médicos, confidenciais ou qualquer aplicativo que exija o mais alto nível de confiança. Então, se sua aplicação trabalha com dados médicos, com dados financeiros ou muito dados pessoais, você já tem que focar no nível 3. O interessante aqui é que o nível 1, o nível 2, ou melhor, o nível 2 ele herda o nível 1. O nível 3 herda o nível 2 e o nível 1. Então, se você está olhando para o nível 3, você vai ter que implementar o nível 1 e o nível 2. Categorias. Esse OASP ASVS é como se fosse um checklist. Então, ele é dividido em algumas categorias. Por exemplo, de arquitetura, tem alguns itens relacionados à modelagem de ameaça, processo de desenvolvimento seguro, requisitos de segurança. A autenticação. Já nessa parte, a gente tem definições de formas de autenticação, comunicação entre componentes da aplicação, monitoramento, logs de acesso. Então, aqui entra bem a parte que a gente consegue trafegar tokens, trafegar sessões. Então, é a parte de autenticação. Já a sessão é estratégia de armazenamento ou gerenciamento de sessão. Aí a gente vai ter itens de, por exemplo, como que a gente está armazenando a sessão no browser do cliente. A gente está armazenando no local storage, a gente está usando cookie, a gente está usando HTTP only. Então, tudo entra na parte de gerenciamento de sessão. Acesso. Como que a aplicação deve aplicar as regras de controle de acesso. Então, a gente usa muito a parte de permitir tudo, mas na verdade a gente deveria negar para o padrão e liberando acesso aos poucos conforme a necessidade do usuário. Validações. Todas as entradas devem ser validadas para a gente conseguir evitar ataques do tipo injection. Por exemplo, a gente tem SQL injection, XSS é uma forma de injeção, né? A gente acaba conseguindo
injetar um JavaScript na página, um script na própria página quando o usuário carrega esta página. Então a gente tem que ter esses tipos de validações. Também quando a gente coloca um input que permite que o usuário tenha uma entrada de valor, a gente tem que validar tanto command injection, SQL injection, XSS. Então esse checklist mostra diversos itens de como que a gente pode validar essas entradas. Criptografia. Ali mostra também alguns itens de como o que a gente tem que trafegar, o que a gente vai criptografar, porque dados sensíveis armazenados ou em trânsito, eles devem ser criptografados. Imaginem que um usuário utiliza, que o seu site lá não está usando HTTPS e um usuário digita o usuário e senha. Se tiver alguém no meio desta comunicação, ele vai conseguir ter acesso a esse usuário e senha. Então a gente deve criptografar esses dados, utilizar HTTPS, utilizar o SSL, TSL. Erros. Log de erro não deve conter dados sensíveis. Aqueles erros que a gente tem, às vezes, em algumas aplicações, coloca um valor errado, ele estoura o erro na cara do usuário, dizendo exatamente em qual linha do arquivo que ocorreu o erro. Isso são erros não tratados, a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça, porque assim pode acabar vazando informações sensíveis, tanto do servidor quanto de usuários. Dados. Cuidado ao manusear os dados que podem ficar armazenados em cache. Então aqui a gente tem diversos itens relacionados em como a gente deve armazenar estes dados de usuários, dados de sessão, dados que a gente manuseia na nossa aplicação. Comunicações. Aqui entra de novo a parte da criptografia. O TSL deve ser utilizado para todas as conexões com os clientes. Então aqui no comunicação a gente tem diversos itens como a gente comunica a nossa aplicação com outras aplicações ou com os clientes, então que seria o browser, né, o usuário final utilizando nossa aplicação. Malicioso. Ferramentas de análise para detectar código malicioso. A gente tem ferramentas, inúmeras ferramentas que fazem isso de forma automatizadas para nós. Lógicas de negócio. A gente precisa utilizar mecanismos contra ataques automatizados ou atividades anormais detectadas. Também a gente tem que criar esses mecanismos ou utilizar soluções já prontas, principalmente para evitar ataques de força bruta ou ataques de descobertas e enumeração de usuários, utilizando uma lista de usuários já conhecidos ou mais utilizados. Arquivos. Aqui a gente deve tratar o tamanho de arquivos, extensões, os metadados de arquivos, porque isso pode causar um sério problema no nosso servidor. O tamanho de arquivo, imagine que a gente não trata o tamanho de arquivo e a gente manda algum de tamanho enorme, o nosso servidor vai perder um tempo processando esse arquivo e pode acabar causando um DOS aí, um ataque de negação de serviço, só porque a gente não trata o tamanho do arquivo. API, chaves de APIs, tokens de sessão, requisitos de segurança web service. Então a gente tem vários nesse checklist do ASVS, a gente tem diversos itens de como que a gente manuseia esse tipo de informação. Configurações, componentes atualizados, a gente precisa atualizar os nossos componentes, utilizar ferramentas que já verificam se o nosso componente está atualizado ou não. Principalmente em pipelines de build, a gente consegue adicionar essas ferramentas e deixar isso de forma transparente e automatizada, reportando quando algum componente, alguma dependência está desatualizada. E também a utilização de CDNs, né, que é para a gente armazenar os arquivos
estáticos. Isso deixa muito eficiente a nossa aplicação. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem puder deixar o like. Este vídeo vai ter outros vídeos que eu vou falar detalhadamente de cada item do ASVS. Se eu não me engano, é em torno de 280, 300 itens, mas eu vou quebrar em diversos vídeos para apresentar para vocês. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!